Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 7h33 em Cuiabá. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto. Antônio Joaquim resolveu ontem romper um longo silêncio de mais de 2 anos e resolveu falar em defesa da sua honra. O que o motivou a convocar essa entrevista coletiva ontem? Bom dia, conselheiro Antônio Joaquim. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. O que motivou foi a decisão do ministro Raul Araújo. Eu tinha decidido ficar quieto porque eu ficava imaginando que, como eu não devo nada, absolutamente nada, eu entendia que quando houvesse qualquer julgamento, eu estaria sendo retornado ao Tribunal de Contas. Não houve julgamento durante 1 ano e meio com o ministro Fux, nada de julgamento, e depois ele decidiu encaminhar ao STJ. Quando chegou em abril já desse ano, do ano passado no STJ, e agora em fevereiro, esse julgamento, que eu, evidentemente, tenho um absoluto inconformismo. As decisões, os 3 motivos que o ministro diz para eu não retornar ao tribunal, eu não posso concordar em nenhuma hipótese. Primeiro, é que eu teria vendido uma fazenda em 2014, que já é um equívoco, mostra que há pessoas influenciando o ministro de forma inadequada. Eu não vendi fazenda em 2014, eu vendi em 2012. Então, tinha de recursos na minha conta, como ele cita, da Trimec em 2014, mas tinha também em 2012 e tinha também em 2013. Então, já é um equívoco essa citação desta forma, incompleta. Segundo, porque eu paguei cédulas rurais no Banco do Brasil, absolutamente legais, estão registradas, são dívidas. Mas peraí, vamos esmiuçar. Tá, não, mas os 3 motivos aí eu volto lá. Os 3 motivos que ele citou como ministro. E depois que eu emprestei um recurso ao meu genro. Tem cheque, eu não peguei um saco de dinheiro e levei pro genro. Eu tenho um cheque que caiu da minha conta e entrou na conta dele. Então é absolutamente legal. Esses são os 3 motivos. Por isso, eu decidi fazer uma coletiva. É claro, respeito a decisão do ministro, de uma corte superior. Como que eu tenho que agir? Recurso. É isso que eu vou fazer em Brasília amanhã, durante a manhã. Tá. Então vamos lá. A história da fazenda. Pois é. Como é que é essa história da fazenda? O Silval Barbosa... É um absurdo. Não, deixa eu só perguntar e o senhor responde. Certo. O Silval Barbosa fez uma delação e disse o seguinte, que o senhor vendeu uma fazenda para o empresário Vanderlei Torres e que o senhor sabia que o Vanderlei Torres estava comprando essa fazenda em nome do Vanderlei e também do Silval. E sabia também que o dinheiro pago pela fazenda era de propina. O que tem de mentira nessa delação? Não sou eu que vou responder isso agora. Eu estou falando o que o Vanderlei Torres falou na polícia. Então não sou eu, porque ficaria meio assim, porque eu que estou respondendo, não, eu vou dizer o que o Vanderlei Torres, dono da Trimec, depois, em 2 oportunidades, na Polícia Federal no inquérito. Vanderlei Torres disse que comprou a fazenda e reconheceu que o Silval era sócio oculto da fazenda, reconheceu, mas também afirmou de que eu nunca me falou que o Silval era sócio e que não tinha por que falar. Segundo o depoimento do Vanderlei Torres na Polícia Federal, o delegado pergunta, você usou recursos de propina para pagar parte da fazenda? Ele responde, usei. E cita quais são os recursos. Um contrato de patrulha rodoviária da própria Trimec, que ele dava 10% para o governador, e outra coisa que não me recordo. Mas eu nunca disse ao Antônio Joaquim que tinha recurso de propina. Isso o Vanderlei disse. Está lá, a cópia do depoimento eu distribuí para a imprensa ontem. A cópia do depoimento oficial do Vanderlei Torres. E ele disse uma terceira vez, agora em julho, quando o promotor Fúrio o convocou lá para também depor sobre esse negócio da fazenda. Então, eu não estou respondendo. Quem responde é o próprio Vanderlei. Ele me inocenta oficialmente no inquérito de que eu não sabia nem
sociedade oculta, não tinha por que saber, como não sabia da propina, porque o dinheiro que entrou foi da Trimec. Como é que eu vou saber a origem do dinheiro da Trimec? Eu não sou da polícia, não sou Você Receita Federal. depositou esse dinheiro na sua Na minha conta? conta, tudo declarado no imposto de renda em 2012. Agora eu quero fazer outro aspecto da tua pergunta. Eu vendi a fazenda em 2012, 5 anos antes da delação do Silval Barbosa. Em 2012, o doutor Vanderlei Torre e a Trimec era uma empresa respeitada no Mato Grosso inteiro. Aliás, ele trabalhou tanto no governo Cival como no governo Táxi e provavelmente está trabalhando no governo Mauro Mendes, a empresa Trimec. Então, em 2012 não havia denúncia nenhuma, não tinha porquê, na hora de vender uma fazenda para a Trimec, querer pesquisar a vida, porque era uma inabalável posição que eles tinham empresarial no Mato Grosso. O próprio Silval, em 2012, era um governador considerado honesto. Agora, mais do que isso, a farsa da farsa, que eu chamo o Janot de covarde, bandido, é que ele pediu o meu afastamento em cima da fazenda de forma inadequada, de forma violenta. Foi um negócio apenas imobiliário. Porque pediu o seu afastamento do tribunal, do né? tribunal, Que você falou da fazenda. Perdão, do tribunal por 2 motivos. O primeiro, aquela questão de suposta propina, e o segundo, pela fazenda. A crueldade, eu sou o único que pediu 2 vezes. Os outros pediram uma vez afastamento. E ele pediu por causa de quê? Da suposta propina, que fui eu e os outros 4 conselheiros, e a segundo afastamento, pela crueldade, pela canalice dele, ele pediu o segundo afastamento meu pela fazenda, que é uma coisa absurda, que não tinha nada a ver com o tribunal. Era para cumprir a sua missão de me tirar da possibilidade de disputar as eleições de 2018. Então, quando ele pede da fazenda, se ele tivesse o mínimo de prudência, de responsabilidade, e tivesse ouvido quem comprou a fazenda, o Vanderlei, esse depoimento que ele deu em 2018, no inquérito, poderia ter dado ao doutor Janot naquele momento. Olha, o Antônio não sabe de nada. Porque vamos discutir o seguinte, a fazenda que eu vendi é um negócio absolutamente legítimo, um negócio imobiliário. Assim, só para concluir, eu tinha a fazenda há 7 anos. Então vamos discutir a origem da fazenda. Como é que eu vou vender uma propriedade minha num preço? Por que não discute preço de mercado? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Por que não discute o preço de mercado? O preço não foi preço de mercado? Claro que não. Naquela época, você deve se lembrar que houve um boom de mineração na Baixada Cuiabana 2011, 2012. Eu fui procurado para vender essa fazenda não só pelo Vanderlei. Aquele Mário Ney, que é garimpeiro reconhecido aí, sócio do Mário Wendel, também mandou oferta por um corretor. O corretor está aí até hoje. Vem falar em nome dele. Então, eu vendi a fazenda em torno de R$8.000 o hectare. Naquela época, foi vendido áreas naquela região por causa da mineração, que subiu até por R$12.000 o hectare. Tanto que essa fazenda ela foi revendida pelo Vanderlei em 2016 para o próprio Mário Ney, comprou a fazenda. E o Mário Ney vendeu as fazendas para uma mineração chamada 4M, por 10 milhões, mais do que eu vendi. Então ninguém discute o preço de mercado e ninguém discute a legitimidade da fazenda, gente. Como é que alguém pode criminalizar eu vender uma propriedade de 7 anos? Então procura a origem. A origem da fazenda é correta? Ou será que eu ganhei do governador de plantão? Eu comprei em 2004. Será que o governador de 2004, que eu não sei nem quem era, é que me deu a fazenda? Então, é um absurdo, é uma farsa, é uma monstruosa farsa, é uma canalice, é uma covardia, é bandidagem do seu Janot e do seu táxi que fez comigo, entendeu? Isso é uma coisa inaceitável. E eu vou te dizer o seguinte, encerrando. Eu ouvi um artigo esse dia que o cara fala sobre mídia, manipulação de mídia, jornalismo de má fé, quando ele diz o pior tipo de jornalismo é aquele que usa a verdade para contar mentira. Acho que é o pior, é o mais repulsivo jornalismo. Usa uma verdade para contar mentira. Eu vou dizer aqui, pegando essa frase, a pior tipo de acusação é aquele que usa a verdade para contar mentira. Qual que é a verdade? O doutor Silval falou que era sócio oculto da fazenda, é verdade. Qual que é a grande farsa, a grande mentira? Querer me contaminar, querer me culpar
dessa situação, dessa declaração dele, porque o próprio Vanderlei me inocenta. Então, estão usando uma verdade, que foi a declaração, a citação dele, dizendo que era sócio oculto, e depois estão querendo criar uma mentira deslavada, desonesta, que não tem fundamento. Como é que pode me acusar de propina vender uma propriedade minha? Como é que eu vou ganhar propina vendendo uma propriedade? No preço, propriedade no imposto de renda, propriedade no valor de mercado. Ora, entrou na minha conta, declarei no imposto de renda, isso está virando crime. Isso é um absurdo. Isso é uma injustiça inominável. Isso é uma monstruosa injustiça que estão tentando fazer comigo. Eu não posso aceitar. Eu disse ontem na coletiva, a partir de ontem, eu estou de plantão numa cruzada em favor da minha honra. Vou gravar todos os programas. Esse AFPL grava todos. Qualquer jornalista, qualquer apresentador de televisão que me julgar de forma indevida, eu vou entrar com ação criminal de injúria, de difamação. Eu não posso aceitar que se faça uma injustiça inominável desse tamanho comigo. O meu crime, grande crime, foi ter decidido ser candidato a governador para enfrentar esse pigmeu aí, esse Pedro Táxi, esse impostor. E ele usou da amizade dele com o Janot para fazer esta injustiça inominável, essa monstruosa injustiça que estão fazendo comigo há 2 anos e meio, quase 3 anos. Eu não estou aqui questionando a delação do Silval Barbosa. Eu não estou discutindo o mérito da discussão. Eu não estou discutindo, eu não quero desqualificá-la. Acho que ele fez uma delação por atacado. Ele cita mais de 200 pessoas de empresa. Eu li a delação, tem coisas lá gravíssimas, que é preciso ver realmente se é verdade ou não é verdade. Então, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo o seguinte: se eu não fosse candidato, as consequências, as decisões do Janot não seriam tão graves como foram. A mão dele pesou para me afastar, para me tirar do pleito, tanto que pediu 2 vezes. Eu tenho 2 pedidos de afastamento, da Fazenda e o outro. E eu faço a linha do tempo, Antero, com clareza. Eu anunciei a minha pré-candidatura numa sessão pública do Tribunal de Contas, eu presidi na sessão. Eu estou aqui na sessão, dia 29 de agosto, eu disse, eu estou aqui para anunciar que esta é a minha última sessão. Eu estou saindo do tribunal. 19 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto. Eu recebi 7 discursos cumprimentando pela decisão e desejando tudo de sorte. Então, anunciei 29 de agosto. Dia 6, e disse que ia aposentar para ser candidato a governador. Dia 6 de setembro, o senhor Janot apresenta meu pedido de afastamento. Dia 6, uma semana depois. É claro que eu ainda não sabia. Ele apresentou para o ministro Fux dia 6 de setembro. Dia 12, eu protocolei meu processo de aposentadoria, como anunciei no plenário. Dia 14, ocorreu a busca e apreensão à Polícia Federal na minha casa e o afastamento. Quer dizer, a linha do tempo demonstra com clareza que ele fez, no último momento do seu mandato, ele saiu dia 15. Ele saiu uma semana depois para a Doge entrar. E ele tomou iniciativas, tomou decisões de prevaricação clara. O Janot segurou 1 ano a delação do senhor Alain Maluf, porque prejudicava o seu amiguinho Pedro Táxi. 1 ano engavetado. 1 ano engavetado. Quem mandou foi a Raquel Dodge. O doutor Pedro Táxi se beneficiou com isso, porque a delação dele só ficou depois que a Doge entrou. O Janot segurou 1 ano a delação do senhor Giovanni Guisardi, porque também ele prejudicava o táxi. Então, o Janot segurou 2 delações de forma criminosa. Elas só foram homologadas em 2017. Por quê? Porque o Janot segurou para beneficiar o doutor Pedro Táxi. E o Pedro Táxi fez de outra forma, para complementar a situação de me tirar da eleição, ele não assinou a minha aposentadoria, que o presidente do tribunal já tinha assinado. E ele disse que não ia assinar, passou 30 dias sem assinar e depois mandou para o tribunal, Supremo Tribunal Federal, consultando se podia assinar. Uma impostura, um cinismo, uma hipocrisia, porque ele tinha acabado de assinar a aposentadoria do ex-deputado J. Barreto, que estava nas mesmas condições que eu.
O deputado J. Barreto estava citado na delação. O deputado J. Barreto estava até no vídeo que foi gravado da delação. Então, ele assinou a do deputado J. Barreto e não assinou a minha. Por quê? Porque não queria que eu tivesse as condições legais de ser candidato a governador. Então, eu vou voltar a dizer, eu não desqualifico delação, eu não estou discutindo mérito, eu não tenho nada, não devo nada do que o Silval falou, e só fui tratado dessa forma porque fui tratado para ser eliminado da disputa da eleição de 2018. Tá, são 7h48. Nós vamos aqui a um rápido intervalo e voltamos. Sim, são 7h52. Programa ao vivo é assim. Nós estamos fazendo o programa aqui, entrevistando o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto. E ele fez críticas ao ex-governador Pedro Taques, dizendo que ele foi perseguido politicamente por Taques, de que era amigo do Janot, e também que o ex-governador se recusou a assinar a aposentadoria dele. E o governador Pedro Taques ligou pedindo o direito de resposta. Então nós estamos na ponta da linha com o governador Pedro Taques. O Antônio Joaquim vai ouvir a sua resposta. Então, com a palavra, o ex-governador Pedro Taques. Bom dia, Pedro. Bom dia, Antero. Eu lhe agradeço esse espaço democrático, cumprimento o seu ouvinte. Antero, eu estou há 1 ano e 3 meses e 4 meses sem dar entrevista. Eu quero dizer a você que eu perdi a eleição democraticamente. A eleição, nós temos que aceitar isso. Perdi a eleição, o povo vai sentir. Sobre o que o conselheiro afastado disse. Ele, o conselheiro, ele tentou fugir do Supremo Tribunal Federal. De que maneira? Ele fez um pedido, de acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele fez um pedido ao governador. Eu, então, exerci o cargo de governador. Eu pedi um parecer para a Procuradoria-Geral do Estado, que era o doutor Galo, atual secretário de Fazenda, era o procurador-geral do Estado. O doutor Galo, ele fez um parecer dando conta que deveria ser comunicado ao Supremo Tribunal Federal a respeito desse pedido do conselheiro afastado Antônio Joaquim, uma vez que o Supremo, através do ministro Fux, estava presidindo uma investigação contra o Antônio Joaquim. Eu só comuniquei ao Supremo. E o Supremo Tribunal Federal, ele determinou que a aposentadoria não pudesse sair. Depois disso, eu não fiz absolutamente nada, a não ser cumprir a lei. O doutor Galo não fez absolutamente nada, a não ser cumprir a lei. Depois disso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento dele, Antônio Joaquim, e de outros conselheiros. Eu quero dizer, eu não sei o caso dos outros conselheiros, né? Eu não posso pré-julgar quem quer que seja, mas o caso do conselheiro Antônio Joaquim, ele estava tentando fugir, subtrair do julgamento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, por isso ele pediu aposentadoria. Eu não sou culpado da lei estabelecer isso. Eu não tenho nada pessoal contra o conselheiro Antônio Joaquim. Eu espero que ele resolva sua situação. Não tem processo julgado contra ele. Ele não pode ser julgado e condenado antes de um processo. Agora, eu não posso violar a lei. O que ele está dizendo de mim, que eu sou bandido, que eu sou isso, aquilo, isso a justiça vai resolver, Antero. Eu não estou mais em tempo de ficar batendo boca com o Antônio Joaquim. Se ele acha que ele tem voz grossa e por isso ele é honesto, ele é um homem que põe medo em qualquer pessoa, ele precisa entender que nós vivemos em uma democracia. A justiça resolve isso. E, conselheiro Antônio Joaquim, calma, o seu processo vai se resolver. Eu cumpri a minha posição constitucional, com parecer fundamentado da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Aliás, o doutor Galo é um grande procurador do Estado, não é isso? E o Supremo acatou. Eu só perguntei ao Supremo, o conselheiro Antônio Joaquim pode se aposentar ou não? Posso, como governador, conceder aposentadoria a ele? O Supremo disse não. Eu não pedi absolutamente nada. E é interessante dizer que o Superior Tribunal de Justiça manteve a posição do Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, eu quero dizer,
O conselheiro Antônio Joaquim, ele está sendo investigado, ele não é culpado de absolutamente nada, enquanto não tiver uma decisão transitada em julgado. É importante dizer que no Brasil, Antero, você faz uma delação sem prova, e eu fui vítima de delação, o cidadão já passa, na voz de alguns, a ser culpado. Conselheiro Antônio Joaquim, o senhor não é culpado, não tem trânsito em julgado, o senhor deve ter competentes advogados. Agora, eu não tenho nada a ver com a vida do senhor, se o senhor comprou, vendeu fazenda de Silval Barbosa, se Vanderlei da Trimec pagou, recebeu fazenda, a dinheiro da fazenda o senhor comprou com garimpo aí em Livramento, em Poconé. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou sócio do Silval, não fui sócio do Silval, de Vanderlei da Trimec. É isso, Antero. Então, conselheiro Antônio Joaquim, o senhor tem seus direitos constitucionais e eu tenho o meu. Agora, o senhor não pode, o fato do cidadão chorar e falar com voz grossa, não significa que ele tenha razão. Fiz o pedido e quero dizer expressamente a você, Antero, e seu qualificado ouvinte, assinaria o pedido, o ofício novamente, eu assinaria a comunicação do Supremo, não me arrependo dela, porque estava cumprindo a lei e a Constituição da República e a Constituição do Estado de Mato Grosso e o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A situação do Antônio Joaquim não tem nada a ver com dos outros conselheiros. É uma situação diferente, eu não conheço o processo dos outros conselheiros, eu não tenho que fazer acusação a eles, eu não sou promotor de justiça. Simples assim. Cumpri o meu papel de governador e não me arrependo do que fiz. Assinaria novamente, porque tive um parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, da capacidade do cabedal do Dr. Galo. Muito obrigado, Antero. Um abraço, Antônio Joaquim. Espero que você resolva a sua situação. Você não pode pessoalizar, ofender as pessoas sem saber o que ocorreu. Cumpra a lei, cumpra a Constituição. É isso que nós desejamos. Muito obrigado, Antero, pela oportunidade. Você tem alguma pergunta, Antero? Não, eu só vou dizer que agora o Antônio Joaquim vai responder, se o senhor quiser ficar na linha. Mas... Não, eu não quero ficar na linha. Não, o senhor já falou que tem que falar, né? Ele está emocionalmente abalado, né? Tá bom. Está emocionalmente. Muito obrigado, Antero. Tá bom, um abraço. Obrigado, parabéns. O conselheiro Antônio Joaquim com a resposta. Pedro Táxi, você nunca me enganou. Nunca. Nem quando você invadiu o escritório do Dan de Oliveira aqui na Avenida do CPA, sempre soube quem era você. Você não vai mudar. Você é e sempre foi um impostor, Pedro Táxi. A tua conversinha fiada aqui agora é a mesma de sempre. Você mentiu agora, Pedro Táxi. Descaradamente, como sempre. Você tenta manipular os fatos. Não quer transferir para o Galo a culpa da sua idiotice, da sua covardia. Eu não estava fugindo de Supremo Tribunal Federal, eu ficaria lá julgando, como estou até hoje no fórum competente, que é o STJ. Eu queria era disputar a eleição com você, por isso que eu queria aposentar. Não era fugir de Supremo, eu queria te enfrentar, Pedro Táxi. Pegar você pelo pescoço, politicamente, eleitoralmente, ia te dar uma surra. Como você apanhou do povo mato-grossense? Então, mais uma vez, está mentindo, Táxi. Sendo impostor. Tira o Galo disso. Mas ele falou que o parecer do Rogério Galo foi favorável ao seu afastamento. Conversa fiada. Mentira, o parecer está aí. O parecer do Galo, da PGE, é o seguinte. O doutor Antônio Joaquim, resolvendo uma questão de anos de contribuição da época que ele era deputado, pode-se assinar a aposentadoria. Esse é o parecer. Ele contrariou o parecer da PGE. Esse é o tipo do Pedro Táxi. É um canalha, é um bandido, por isso que eu falo. Vai na justiça, Pedro Táxi, atrás disso. O parecer da PGE, do Galo, é favorável à minha aposentadoria desde que eu consertasse essa questão das contribuições. E foi consertada? Foi consertada. Foi consertada por uma argumentação jurídica. Está lá no processo. Eu pedi para arquivar o processo, que eu desisti da aposentadoria quando ele me impediu de ser candidato.
A questão do Supremo não ter me dado a aposentadoria não foi porque eu ia sair do processo lá, do julgamento, não. E vou mais uma coisa, ele mente na questão da Procuradoria do Galo e mente porque ele não admite, porque isso é mentira quando se omite, que ele assinou a aposentadoria do doutor deputado J. Barreto, que estava nas mesmas condições que ele cita na delação do Silval. Aliás, ele também, Pedro Táxi, estava na delação do Silval, está na delação do Silval. Todo mundo sabe, ele cita que o Silval foi na casa do Mauro Mendes, foi acertar um negócio de campanha para ele em 2014. Então, ele omite que assinou a aposentadoria do deputado Barreto nas mesmas condições da minha aposentadoria. O Barreto ainda tinha um problema, um gravame, ele foi filmado. E tem um vídeo do Barreto, ele assinou, e a mim ele não assinou e mandou para o Supremo. Você não me engana, Táxi. Você é um impostor. Vai sempre ser um impostor. Com essa conversinha afiada. E quero te pedir, não se impressione com minha voz, não. Pelo amor de Deus. Essa voz é natural. Eu não quero que ninguém fique impressionado com minha voz, achando que eu estou querendo criar algum tipo de medo, não. E muito menos eu quero criar algum tipo de simpatia pela voz grossa. Mas responda o senhor Pedro Táxi resumidamente nesse aspecto. Você sempre foi, você sempre será um impostor. Você acaba de mentir aqui e você não deixou aposentar, foi você que influenciou o Supremo Tribunal Federal, foi você que pediu o Janot para me afastar, o Janot no seu instinto assassino, que não teve a coragem de puxar o gatilho para matar o ministro Gilmar Mendes, mas teve a coragem de acabar cruelmente com a minha reputação, ele pediu minha aposentadoria 2 vezes. 2 vezes. Eu estou na rádio, não posso, se estivesse na televisão, eu ia mostrar. Você já viu quando você pisa no inseto e ele morre? Mas tem gente cruel que vira o pé assim, ó, para acabar de liquidar. Foi o que ele fez na segundo pedido de afastamento que o Janot fez. Para quê? Para me tirar. Ou será, isso eu não posso provar, vou dizer aqui, não posso provar, mas quantas vezes as pessoas dizem, olha, o Pedro Táxi falou na festa tal, na reunião tal, que você não será candidato. Que ele sabe que você não vai ser candidato. Que o Janot disse para ele que você não vai ser candidato. Então, isso não me impressiona. Essa conversinha fiada do Pedro Táxi não me impressiona. Vou voltar a dizer, ele mentiu do parecer do Galo, ele omitiu que assinou a aposentadoria do deputado Barreto nas condições que eu tinha, mesmas condições, e quero, para terminar, dizer sobre isso o seguinte: o único estado do Brasil que o governador assina aposentadoria de conselheiro é Mato Grosso. Era Mato Grosso, parece que já mudaram. E naquela época, quando eu decidi que eu ia sair em agosto, Antero, eu recebi da minha assessoria aquele regimento dizendo assim: para você aposentar, vai precisar da assinatura do governador Pedro Táxi, em julho. Aí eu pensei assim, eu vou tirar isso, liguei para a Tricom, perguntei, mas vem cá, tem algum estado que o governador assina a aposentadoria? O pessoal da Tricom falou, não. Como o Tribunal de Justiça, quem assina é o presidente do tribunal, como a Procuradoria do Ministério Público, quem assina é a Procuradoria, como a Assembleia, quem assina é o presidente, o governador não assina desses. E do tribunal também no Brasil inteiro não assinava. Aí minha assessoria falou assim, Antônio, você acaba de ter uma briga com o Táxi aí sobre o negócio da auditoria dos fiscais, aí de auditoria de sonegação das exportações, ele entrou na justiça, vocês brigaram na mídia aí, e esse cara não assinar a sua aposentadoria, vamos tirar isso do regimento. Eu olhei, isso em julho, eu pedi aposentadoria em final de agosto e setembro. Olhei e pensei numa ingenuidade que, se Deus quiser, eu nunca mais vou cometer esse tipo de ingenuidade. Falei, mas não é possível que esse rapaz vai fazer um negócio desse. E não tirei, porque eu podia tirar numa sessão, levava lá um pedido de mudança de regimento, que é no regimento, não é na lei orgânica, é no regimento. Com uma sessão urgentíssima, eu tirava isso. Não tirei por ingenuidade. E aí ele me criou. Porque é bom lembrar por que eu insisti na aposentadoria. Mesmo afastado, eu decidi ser candidato.
Eu ia ser candidato, você, como falou, me apresentou, conselheiro afastado, candidato, ia ser afastado. Eu queria aposentar para filiar, eu marquei dia 8 de novembro filiar no PTB e achando que ele até o dia 20 de outubro assinaria a aposentadoria, não assinou e eu não filiei, não fui candidato, mas ia ser afastado, porque eu fiquei imaginando, eu vou para um debate por um impostor desse, ele vai dizer, mas você está afastado por delação? Falei, eu estou afastado, tá? Eu imaginando eu num debate com ele. Eu estou afastado, Táxi, por uma delação, e você também está na mesma delação que eu estou do Silval. Mas você está em mais 3. Você está em 4, eu estou em 1, então eu tenho o direito de ser candidato também, igual você. Então, eu tive a coragem, a ousadia de querer ser candidato, mesmo afastado. Por quê? Por inocência, entendeu? Eu não devo nada. Eu disse ontem, o Ministério Público, eu vou viver quando ele pedir o arquivamento desse inquérito, dessa monstruosa injustiça. Não há nenhum indício, não há nenhuma prova, não haverá nenhum indício, não haverá nenhuma prova de fazenda, de propina, de nada. O Ministério Público vai ter que pedir o arquivamento. Mas supondo que o Ministério Público não peça, porque eles têm dificuldade de pedir arquivamento, que eu acho uma bobagem. A mesma coragem que você tem de abrir um processo contra a autoridade, você tem que ter de pedir para arquivar. Mas eles acham que isso é um acordo, pode ser acusado de alguma coisa, dificilmente pedem. Apesar de que já a Hélia veio, eu tinha um processo lá, você sabe, Antônio, ela pediu o arquivamento. Pois bem, se o Ministério Público não pedir, eu tenho certeza que a denúncia será tão inepta, tão fraca, tão absolutamente no sentido de densidade que o juiz, a justiça não vai aceitar a denúncia. Eu vou viver para isso. Eu tenho certeza que vou viver para isto. E depois eu vou cobrar esse prejuízo lá na frente. Porque o que eu estou sofrendo não é fácil. O meu neto chegou para mim há 2 semanas atrás, um mês atrás, que é o mais velho, que morou comigo 10 anos, o João, e disse o seguinte, vô, você vai ser preso? Mas antes de eu responder, porque sabe como é criança, ele tem 11 anos, antes de eu responder, ele já veio com a segunda pergunta, como que é a prisão? Como que é a prisão, vô? E aí eu fiquei desnorteado, poxa, super emocionado. É para demonstrar o que significa você estraçalhar a reputação da gente. Quando o Pedro Tax fala que deseja sorte para mim, é tudo impostura. Que eu não sou acusado, que eu não devo nada ainda, é porque ele fica pensando nele, na questão do grampo. Ele também está aí, né? Ele quer que todo mundo diz que ele não deve nada ainda, que ele não é acusado. E não é porque ele tem solidariedade a mim, não. Isso é um crápula. Então ele está se defendendo, o negócio do grampo e outras coisas, que ele sabia da propina lá da Secretaria de Saúde, que ele acertou, autorizou. Secretaria de Saúde ou da Educação? Da Educação, perdão. Está lá na delação do Alain Maluf, né? Então ele está se defendendo, não está defendendo a mim. Faz essa conversinha, você não ainda está... Não me convence, o Pedro Tax. Você é um impostor. Você sempre será um impostor. Ok? É isso aí. Se você quiser ir para o debate comigo, a hora que você quiser. Você citou aí a questão do Dante de Oliveira. O que teve do Dante de Oliveira? Você não lembra que o Petax pediu para o Julier invadir o escritório do Dante aí? Aqui no CPA? Não foi isso? Não foi isso? Não lembra? É o escritório do Dante e da Thelma, né? Deputado da Thelma. O escritório de um parlamentado. Você não lembra disso? Um absurdo, uma coisa agressiva. Você não lembra? Eu lembro. Pois é. Aliás, ele não impediu a hidrovia Paraguai-Paraná e ele nega. Esse dia o ministro aí, o Tarcísio, que é um belíssimo ministro, fez até uma gozação no bom sentido. O próprio procurador Tax que impediu a hidrovia. Ele nega. Ele diz que não é com ele. É impostor. Tá, agora vamos voltar aí à questão da sua defesa. Uma acusação é essa da Fazenda, que você já explicou. A outra acusação é a questão da propina de 52 milhões. Porque narra o Silval Barbosa, na sua delação, o seguinte, que ele foi procurado por 2 colegas seus do Tribunal de Contas
Ele cita nominalmente Sérgio Ricardo e o conselheiro José Carlos Novelli, e que foi acertada uma propina de 52 milhões para que fossem liberadas as obras da Copa do Mundo. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação e sobre essa delação? Eu não devo nada disso. Eu não participei de nada. Se aconteceu alguma coisa, porque veja você mesmo fala. O Silval senta numa delação e diz o seguinte: eu tive com um conselheiro colega meu falando, e esse conselheiro disse que queria uma suposta propina para dividir e citou o nome do Antônio Joaquim. Veja que ele não citou em nenhum momento que esteve comigo, porque não esteve, eu nunca tratei. Ele não cita nem que esteve com o senhor, nem com o Walter Albano e nem com o Valdir Teixeira. Não tem como citar, porque seria mais uma farsa, mais uma mentira desgraçada. Então, o que eu posso fazer? Esta citação, sem nenhum indício, sem nenhuma imagem, sem nenhuma gravação, sem nenhuma fotografia, sem nada, propiciou meu afastamento há 3 anos, mais a Fazenda, que é pior, que é mais monstruosa. Não há nos autos nada. Tá investigando não sei o quê, desapropriação Y, empresa X. O que eu tenho com isso? Não tem nada contra mim, não terá nada contra mim. Hoje, a nova lei da anticrime, que foi promulgada dia 24 de dezembro, é explícita no seu artigo XY lá, dizendo que a palavra do delator não pode ser considerada pelo juiz para afastar alguém numa medida cautelar, somente a palavra, e nem aceitar denúncia somente com a palavra. A palavra sozinha, né? Tem que vir acompanhada de prova, né? Exatamente, por isso estou falando. O ministro Araújo Filho tinha que me liberar apenas pela nova lei, porque eu estou afastado só com a palavra do delator, apenas e tão somente com a palavra, e mais nada, não há no inquérito, nada, absolutamente nada. Eu tenho parado de falar isso, sabe por quê, Antero? Quando eu chego para as pessoas e falo assim, eu não devo nada, o cara fica me olhando de lado. Mas que cara de pau esse sujeito? Como é que está afastado se eu não devo nada? Eu não devo nada. Eu estou afastado numa monstruosa farsa construída pelo Janot e pelo Pedro Táxi. Infelizmente, você acha que o ministro Fux iria me escutar ou escutar o procurador-geral da República, o extinto assassino lá do Janot? Ele omitiu no pedido de afastamento que esse assunto que foi tratado no pedido de afastamento dele já estava no tribunal desde 2016. Chegou no tribunal a denúncia anônima em 2016, com cópia da delação do Nadaf, que também fala as mesmas coisas sobre os negócios da propina, e ipsilitre, cópia da delação, entrou numa denúncia anônima. Eu era presidente, mandei abrir uma instrução sumária na hora. Ficaram 6 meses, 2 conselheiros substitutos, o Moisés e o Luiz Carlos, e um procurador do Ministério Público, o Alisson, 6 meses investigando, me ouviram, fizeram oitiva com todos os envolvidos, todos que aceitaram fazer. O Silval não aceitou, mas foram na polícia, na prisão, tinha alguns presos. 6 meses depois concluíram com 6.000 páginas o processo e arquivaram porque não tinha prova. Esse processo foi entregue na mão do Janot, em março de 2017, ou seja, 6 meses antes dele pedir meu afastamento. Ele cita no pedido de afastamento que, por ser um assunto novo, tinha risco de interferência de prova por parte nossa no tribunal, um assunto que estava 6 meses sendo discutido. E outra coisa pior, mais hipócrita, que ele argumenta no pedido de afastamento. Ele fala, é preciso afastar porque esse crime pode ter continuidade. Olha que hipocrisia. Isso em 2017. Continuidade como? Com o governador Táxi, amigo dele, com outro secretário. É uma insulto à inteligência alheia a possibilidade do suposto crime de propina continuar no governo Pedro Táxi. Não pela sua honradez, não, mas pela falta de condições totais de se estabelecer se tivesse uma outra situação da mesma natureza. Então, até o fundamento do pedido de afastamento dele é hipócrita, é covarde, é de bandidagem, é no sentido de empreita, é de me tirar. Hoje eu recebi só concluindo, Antero, hoje eu recebi uma mensagem de um grande amigo, que você conhece, o ex-presidente da Tricom, Valdeci Pascoal, lá de Pernambuco, presidente do Tribunal de Pernambuco. Eu falei, Antônio, você não refletiu, porque ele viu todas as matérias que saíram hoje, né, ontem, hein?
Foi Antônio, é meu irmão. Foi Antônio, você não refletiu que quem provocou essa ira, essa perseguição para você foi seu desejo, sua decisão de ser candidato. Você não se arrepende de ter decidido ser candidato, de ter provocado toda essa ira, todas essas coisas? Eu respondi para ele: olha, eu não arrependo. Eu não arrependo, muito difícil arrepender das coisas que faço. Eu não arrependo. Agora, eu concordo que a minha decisão... Você concorda que foi isso mesmo, né? Eu concordo que foi isso mesmo. Então, mas aí é questão de vocação, eu gosto disso. Na verdade, a minha vocação sempre foi essa. Sempre foi da vida pública. Eu acho maravilhosa. Eu acho que não há profissão mais nobre do que a vida pública, desde que você faça... E outra coisa, ele cita que esse aí era um acordo de propina para autorizar a questão das obras da Copa. E você foi o relator de várias questões das obras da Copa, né? Como que foram esses relatórios seus na época da Copa do Mundo? Então, até ontem na entrevista foi dito isso, porque o ministro, é importante falar isso, porque eu falei na entrevista, eu vou ter que repetir aqui rapidamente. O ministro diz, antes de chegar nos detalhes do voto, de que um dos indícios é a votação no plenário do tribunal da cautelar, da homologação da cautelar do conselheiro Sérgio Ricardo, que suspendeu as obras do MT integrado. Depois eu volto na Copa. Então, quando votou a cautelar no plenário, homologou a cautelar por unanimidade. Então, homologou a cautelar autorizando as obras, né? Não. Primeiro, suspendendo, que foi a cautelar que ele deu monocraticamente e depois levou ao plenário, que é o normal. A verdade é que todas as cautelares que vão ao plenário, 98% são aprovadas. Então, foi aprovada a cautelar do Sérgio Ricardo, e o ministro cita isso como indício. Foi aprovada por unanimidade. Mas sabe quem estava no plenário? É preciso dizer. Além do nós, os titulares, tinha 2 conselheiros substitutos no plenário. E foi aprovado por unanimidade. Então, os 2 substitutos votaram. Um era o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, o outro era o conselheiro substituto, o Luiz Henrique substituindo o Bozaipo, e o Moisés Maciel substituindo não me lembro quem. Os 2 votaram. Você acha que eu tenho coragem de insinuar que o voto dos 2 tem alguma coisa de comprometimento? Eu teria essa irresponsabilidade? Nunca. Votaram porque o processo estava lá no plenário, favorável, o Ministério Público, um parecer favorável. Mas que o Sérgio pode ter levado vocês à traquinagem, pode, né? Mas o que eu vou fazer? Você confia às vezes no relator. Então, aí teve uma segunda votação, que é essa, suspendendo a medida cautelar no plenário. Essa foi dia 4 de junho de 2013. E a segunda foi dia 27. Está lá no site do tribunal. A segunda foi para suspender a cautelar e aprovar o termo de ajustamento de gestão que foi feito com o governo sobre a cautelar. E nessa segunda continuava no plenário o conselheiro Luiz Henrique Lima, que inclusive deu uma opinião, está lá, acatada pelo relator Sérgio Ricardo. Então, assim, falar que as decisões do plenário, e o ministro cita só essa, é muito pouco, porque cadê? Por que não cita a decisão, as dezenas de decisões que eu tomei contra o governo? Contra. Está no processo, inclusive, lá do Supremo. Eu decidi que aquele caso das Land Rover, o Éder Moraes tinha que devolver 3,5 milhões daquele caso da Land Rover, do governo. Eu decidi que aquele realismo fantástico lá do teleférico de Chapada tinha que devolver 500 mil reais. Eu decidi mais de uma dezena de vezes suspendendo editais de licitação de obras da Copa do Mundo, ou ajustando editais de licitação da obra da Copa do Mundo. Eu produzi 13 relatórios que diziam assim: o governo está mentindo, o governo não vai cumprir os prazos desse contrato, essas obras não ficarão prontas para a Copa do Mundo. E a mídia vinha para cima de mim, dizendo que eu era o urubu da Copa, que eu era um sujeito mau, que eu estava contra Cuiabá, contra a Copa do Mundo em Cuiabá. São 13 relatórios, estão aí, todos contra o governo. Por que não cita as minhas decisões contrárias ao governo?
E tudo isso o senhor informou a justiça? Está tudo no processo, todas as cópias dos meus acordos, tudo. Tá, outra questão é o seguinte, para encerrar, eu acho que a última questão que falta ser debatida é assim, ele cita lá a questão do empréstimo seu ao seu genro. Eu falei isso. Tem legalidade nisso? Absoluta. Coitado do genro. Ele não tem culpa de ser genro de um conselheiro afastado e ser alçado a essa condição. O empréstimo é em 2014. Eu vou voltar a dizer disso no início do programa. Eu não peguei um saco de dinheiro, botei nas costas e levei para emprestar para o meu genro. Eu dei um cheque, 2 cheques, que foram compensados na minha conta e entrou na conta dele. Dinheiro legal, por isso que está no imposto de renda. O ministro só sabe disso porque está no imposto de renda. Como é que isso pode ter crime? E outra coisa, eu tenho um contrato de empréstimo com ele, um contrato também anexado à pasta do meu imposto de renda do contador. Então, eu considero isso um absurdo envolver um membro da minha família. Eles têm meu banco lá, meu extrato bancário quebrado, minha conta bancária quebrada, certamente quebrada da minha mulher, das minhas filhas, e tinham que saber disso, tem que saber que eu fui um empréstimo absolutamente legal, saiu da minha conta, entrou na conta do genro, tem um contrato de empréstimo, não foi saco de dinheiro roubado ou de propina que eu emprestei pro genro, foi dinheiro que estava na minha conta e entrou na conta dele no imposto de renda declarado. Qual que é o crime? Tá, e agora o que eu tinha uma pergunta que eu achava relevante ainda para encerrar e está me fugindo completamente aqui da memória. Tem esse negócio da conta, o senhor vai recorrer. Ah, certamente. Eu estou indo hoje a Brasília à noite, amanhã de manhã tem uma reunião com o advogado, e eu gostaria que entrasse com a habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Eu estou levando os documentos do empréstimo do genro, os documentos do pagamento da cédula rural no banco, que é um absurdo. Pois é, aliás, essa história do pagamento da cédula cédula rural. Você também, você nunca deviu no Banco do Brasil? Devi e já paguei. Pois é, eu devi e paguei. Isso é uma soma de pagamentos que eu fiz. Minha dívida é menor que a sua, porque... Com certeza, eu ainda devo 2 milhões. Eu paguei 700 mil no banco. Pois é, eu ainda devo 2 milhões. Eu paguei isso que ela falou, ainda devo 2. Estou levando os contratos da minha dívida no Banco do Brasil. Eu ainda devo 2. Será que eu não vou poder mais pagar? Isso é uma coisa boa até, se tiver impedimento para pagar. Eu ainda devo 2, estou levando para botar no pedido do recurso, do contratos que vão vencer agora em 2020. Aquilo que se refere a 2015, lá 2014. É um absurdo. Então, eu estou levando os contratos da dívida do banco, estou levando a questão dos depoimentos que já estão nos autos, mas vou reiterar, do Vanderlei me inocentando da Fazenda. Vou voltar a dizer, essa questão da Fazenda, Antero, eu quero terminar com ela. Esta é uma monstruosa injustiça e desonestidade que estão fazendo comigo. Estão querendo criminalizar a venda de uma propriedade que eu tenho no meu imposto de renda há 7 anos. Eu vendo uma fazenda para você legalmente, põe no imposto de renda, recebo da minha conta e aí por uma verdade. Mas você tinha origem para ter esse patrimônio? Claro. Ou você adquiriu e acumulou esse patrimônio a partir da política? Ou você já tinha patrimônio antes de entrar na política? Como é que é isso? Então, Antero, ontem eu disse isso na entrevista coletiva. Eu, quando eu tive com um promotor, falei, gente, vocês do MP, do Ministério Público, precisam entender que tem muita gente que já tinha propriedade, patrimônio antes de ser homem público, antes de ser político. É meu caso, falei para o promotor. Eu quero dizer para você que quando eu fiz 19 anos, meu avô materno, que me criou, porque eu perdi meu pai aos 7 anos de idade, ele me deu 570 hectares de terra em Barra do Garça. 19 anos, eu comecei minha vida de pecuarista, fazendeiro, com 19 anos. Aos 21 anos, promotor, eu era sócio de 2 casas comerciais em Barra do Garça, Casa da Lavoura e Casa Rural, na área agrícola. 21 anos de idade. Com 23 anos, o promotor, eu inaugurei a Fiat Automóveis, concessionária Fiat em Barra do Garça, em 1979. Foi a segunda de Mato Grosso, a primeira era aqui de uns turcos aqui na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. A segunda foi Barra do Garça, depois veio Rondonópolis, Sinop, Cáceres, mas a segunda fui eu que inaugurei com 23 anos de idade.
Portanto, quando eu me elegi deputado em 86, eu tinha 30 anos de idade, fiz 30 anos de idade no ano de 86, eu tinha patrimônio há anos. Eu tinha fazenda, tinha gado, tinha negócios, tinha empresa, concessionária Fiat. Essa fazenda que eu tenho aqui, eu comprei em 92, essa não a que eu vendi, essa é outra, a original. Porque eu vendi a Fiat em 92 e comprei essa fazenda aqui perto do posto 120. Eu estou 28 anos na fazenda. Claro que ela é maior, comprei outros pedaços, mas eu entrei lá há 28 anos. Então, meu patrimônio não é fruto de roubo, é fruto de trabalho. Ou será que em 40 anos de atividade eu não posso crescer? Então, a fazenda que eu vendi por Vanderlei foi provocada, primeiro porque eles vieram me provocar para comprar. Ele fala que eu ofereci, mas, na verdade, o mercado estava demandado por causa do ouro. Ao final, eles fizeram a mineração lá. Então, o preço aumentou. Então, se é para discutir com consequência, responsabilidade, discute a origem da fazenda que eu vendi. Eu já tinha 7 anos dentro da meu imposto de renda, discute se eu ganhei, se eu roubei essa fazenda, a origem dela. Se é para discutir com realidade, discute o preço, se estava ou não no mercado, o preço do mercado. Então, é desonesto querer criminalizar um negócio imobiliário que eu fiz à luz do dia. É desonesto usar uma verdade que foi o fato do Silvão falar que é sócio oculto, e eu com isto, dele ser sócio oculto desse negócio. Depois que o Vanderlei foi na Polícia Federal, foi no promotor Fúria e disse: olha, o Antônio não sabia nem que ele era sócio oculto, nem que eu usei dinheiro de propina, porque era dinheiro que a Trimec passava para ele, ao invés de passar para o corrupto lá do governador, pagou na minha conta, mas pela Trimec. Como é que eu vou saber que o dinheiro da Trimec não era para mim, era para o ex-governador de propina? Então, é um absurdo querer usar uma verdade para consolidar uma mentira, uma injustiça. O negócio da fazenda foi legítimo, absolutamente legítimo. Eu volto a dizer, 2012, alguém tinha alguma coisa contra a Trimec? 2012, quando eu vendi a fazenda, alguém tinha alguma coisa contra o doutor Silvão Barbosa? Ora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, só para encerrar o seguinte, não posso encerrar a entrevista sem lhe fazer essa pergunta, porque a imprensa divulgou a possibilidade negada pelo conselheiro Sérgio Ricardo de que ele teria feito delação premiada. Se o Sérgio Ricardo fez mesmo delação premiada, isso pode prejudicar você e os outros conselheiros? Eu tenho que responder por mim. Não, então tá. Isso pode prejudicá-lo? Eu quero dizer que delação do Sérgio Ricardo, para mim, é zero. É insignificante. É irrelevante. Eu não tenho a mínima preocupação com o que Sérgio Ricardo delatou ou não delatou. Eu acho que deve ter delatado. Mas é um sentimento pessoal. Irrelevante. Eu só peço, como disse ontem, que tenha responsabilidade qualquer delator, não só o Sérgio Ricardo, como qualquer outro. Não estraçalhe a reputação, a honra das pessoas. Diga a verdade, aquilo que realmente pode ser comprovado. Não fale de forma irresponsável só para acabar a vida de uma pessoa, para expor uma pessoa em praça pública de forma desonesta e injusta. Então, a única coisa que eu peço ao Sérgio ou qualquer delator, que seja honesto, seja justo. Honesto, quando eu digo honesto, é de dizer a verdade e aquilo que realmente pode ser dito. Zero de preocupação com o Sérgio Ricardo. Nunca sentei com o Sérgio Ricardo para tratar de coisa nenhuma que não seja coisas republicanas. Tá bom. Conselheiro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pelo tempo.